versículo 46 em diante. João 12, 46. Evangelho de João 12, versículo 46, diz assim: Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Amém? Amém. Bom, o livro de Eclesiastes é um versículo que nós conhecemos e citamos sempre, que está escrito: de tudo que se tem ouvido, eu penso assim, de tudo que se tem aprendido, de que tem ouvido, o fim de tudo é uma coisa só: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever, porque Deus vai trazer juízo todas as coisas, até as que estão ocultas. É o dever de todos os homens, de tudo que aprende, de tudo que busca, de tudo que ouve, guardar os mandamentos. Por quê? Quem guardar o mandamento não vai experimentar o mal. Imagina no dia do julgamento, irmãos, milhões de gente perdida à esquerda do Senhor, pessoas que buscaram fama, foram muito influentes nesta vida, mas que não deram crédito, não deram valor aos ensinamentos. Jesus, quando ele estava aqui, ele disse assim: eu não cuideis que eu vim julgar vocês, eu vim salvar no dia do juízo, da condenação. Haverá um julgamento e haverá condenação. No julgamento será dito a condenação e será dito também a recompensa para os que deram crédito, valor à palavra de Deus. Será um lamento muito grande, porque, irmãos, eu fico imaginando o que é estar no inferno, onde a pessoa não morre, ela é destruída, ela é massacrada, ela é queimada, ela é torturada, ela é cortada, ela é ralada, ela é picada, ela é torturada o tempo todo e seu corpo não desfaz. Ele sente dor sem cessar. Nós pregamos a palavra de Deus, mas tem muita mistura, tem muita brincadeira, tem muita igreja apresentando festinha para o povo, e a carne gosta disso. E nós gememos às vezes porque, irmãos, é tão ruim imaginar que alguém que nós conhecemos aqui agora está lá. Você conversa com uma pessoa e de repente ela morre, ela não estava preparada para a vida eterna e com certeza está lá. Ela não está na sepultura, ali o corpo que ela usou aqui, que está na sepultura, já foi desfeito, mas agora ela está lá, ela saiu do corpo, está lá. Jesus, ele falava essas palavras não brincando, mas não falava assim como nós, ele falava com muita severidade, com muita certeza e firmeza. Ele disse: eu sou a luz que vinha ao mundo, para que toda pessoa que acreditar em Jesus não siga a sua vida na escuridão. A escuridão é muito ruim. Quando às vezes falamos uma coisa para a pessoa das coisas de Deus, a pessoa olha assim, mas ela está em tamanha escuridão que a palavra não brilha para ela, porque o seu coração se mantém fechado, ela não dá nenhum valor.
palavra de Deus, ela tem um efeito poderoso quando penetra no coração pelo Espírito de Deus, como nós falamos ontem, o livro é aberto, né? Assim que o coração da pessoa se abre, o livro é aberto para a pessoa. Jesus disse no Apocalipse que ele está à porta e bate. Ele está do lado de fora. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, ele disse: eu entrarei na sua casa. O livro se abre para a pessoa. Ele diz: cearei com ele e ele ceará comigo. Há uma reciprocidade de alegria, há uma troca de informações, de alegria, de gozo, de paz, uma troca de alimentação. A pessoa se alimenta, Jesus também se alegra e se alimenta. Aleluia. Amém. Então ele disse aqui para as pessoas: quem rejeitar a mim, né, e não receber as minhas palavras, ele disse que estaria rejeitando o Pai, porque as palavras que ele estava anunciando para as pessoas eram as palavras conforme ele foi instruído para falar às pessoas. Então ele ensinava às pessoas como alcançar a vida eterna, porque o mandamento era a vida eterna. Mas o que é a vida eterna? A vida eterna é um gozo que não se compara com nada nesta vida. Mas para eu me enquadrar, estar qualificado para alcançar isso, não é o que a maioria das igrejas estão oferecendo, uma vida de qualquer maneira. Como que uma pessoa com maus hábitos poderá estar qualificado para andar com os poderosos anjos lado a lado? Como que uma pessoa mal educada poderá andar nos palácios de Deus, nas ruas de ouro, com os generais de Deus, com seres poderosíssimos? Se aqui na terra, para lidar com o presidente, com esses homens importantes daqui, as pessoas se enquadram rapidamente. Eu já vi civil fazer continência para a autoridade achando que tinha que fazer também, de tanto temor e medo. Como então que a pessoa entende que os céus é lugar de pessoa que não anda na claridade? Jesus diz que quem segue ele não andará no escuro. Quem anda no escuro anda escondido. Esse mesmo discípulo de Jesus, ele escreveu que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais a escuridão do que a luz. E eles não vêm para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas, porque eles andam escondidos. Quem segue a Jesus não quer andar escondido, ele quer ser visível, ele quer ser conhecido. Por isso que Jesus ensinou as palavras de vida eterna, as quais nos qualificam e nos põem numa posição agradável a Deus, não aos homens. Muitas vezes os crentes não são agradáveis aos homens, mas se tornam agradáveis a Deus. Por isso que os apóstolos entenderam e escreveram: mais importa agradar a Deus do que aos homens. Muitas pessoas procuram agradar os homens para praticamente não receberem nada. Já prestaram atenção como os jogadores os torcedores de futebol, como eles brigam, se degradeiam, gastam dinheiro, os jogadores perdendo ou ganhando, estão com seus milhões lá todos os meses. E nem sequer conhecem os seus torcedores, só sabe que tem um monte de gente lá brigando, gritando, falando palavrões. Os irmãos vejam bem como as pessoas procuram satisfazer personagens que não lhe dão nenhum valor, procurando agradar mais os homens do que a Deus. Jesus disse que ele não iria julgar as pessoas, mas as palavras que ele dizia, estas, no dia do juízo, hão de julgar. Veja bem que Jesus será o juiz naquele dia, mas ele não vai julgar as pessoas de si mesmo. A Bíblia diz que serão abertos os livros. Serão abertos os livros. O meu livro vai ser aberto naquele dia. Edivaldo.
Então será lindo. Talvez vai passar a minha vida toda no telão, na minha frente. Talvez esses livros serão as nossas mentes. Estarão tudo aberto. Joaquim, seu João, João 1, 2, 3, João 1 milhão, que tem tantos Joões por aí, né? Então serão abertos os livros e cada um será julgado pelas coisas que estiverem escritas nos livros. As pessoas não se dão conta disso aqui, as suas vidas estão sendo registradas dia após dia. Por isso nós temos temor e temos cuidado de não permanecer nos erros. Ninguém aqui está isento de erros. Ninguém chega a 100%. Você pode passar o dia todinho hoje na graça e na presença do Senhor, mas com certeza, nos dias que virão, você vai ser tentado por alguma situação que você vai ceder. Moisés era o homem mais manso que existia na terra. No entanto, ele foi tentado ali, ele bateu na pedra, que não era para bater na pedra. E por esse motivo ele não entrou na terra prometida lá, mas ele entrou nos céus. Então todos estão sujeitos aos erros, mas nós devemos nos esforçar de não permanecer neles, não voltar a praticar. Mas então, irmãos, nossas vidas é assim. Por que estamos sempre vendo um culto? Num culto muitas vezes é falado coisas que você não meditou durante a semana. Num culto você veio para adorar o Senhor, porque Ele está aqui presente. Aleluia! Ele disse isso: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei presente. Amém. É muito bom saber que o Senhor pode estar presente em vários lugares ao mesmo tempo. É algo que eu não compreendo, mas Ele faz isso. Como eu não sei, mas Ele faz isso. Ele manifesta aqui ao mesmo tempo, se manifesta em vários lugares da terra, pois seus anjos estão espalhados também. Mas uma coisa nós sabemos: a energia que vem lá da hidrelétrica vai para todas as casas, para todas as lâmpadas, e tudo funciona com a mesma energia, né? Então Deus é assim. Deus é como uma energia, tem pontos em todos os lados, e Deus está manifestando-se em vários lugares. Irmãos, a palavra do Senhor Jesus, ela deve ser reverenciada, ela deve estar em nossos corações, porque nós aprendemos, porque nós estudamos, porque é ela que vai nos julgar, segundo as nossas obras. Se as nossas atitudes, não é fé, é obra mesmo, se as nossas obras coincidirem com a palavra perfeitamente em harmonia, não seremos condenados. Por isso Jesus disse que quem perseverar até o fim. É maravilhoso não andar na escuridão. Deve ser uma coisa ruim ser cego. Você experimenta fechar os olhos e puxa, eu não vejo ninguém, não vejo mais o semblante de ninguém, eu não vejo mais a cor da madeira, não vejo mais a cor do papel, não vejo a cor aqui do metal, não sei a cor mais do fio como ele é. Imagina quem nasceu cego, sempre esteve na escuridão, nunca viu o semblante de ninguém. Ele põe a mão no seu rosto, né? Ele sabe que isso aqui pode ser o nariz, mas ele não sabe a forma, ele sabe que tem uma protuberância, ele não sabe como é. Põe a mão nos dentes, ele não sabe se o seu dente é branco. O que é branco? Não sabe. Uma pessoa que nasce cego, ele não sabe o que é branco, o que é vermelho, o que é preto. Aí de repente ele abre os olhos e vê as cores da vida. Que maravilha! Oh, glória a Deus! Aquele cego de nascença, pela primeira vez. Às vezes eu vejo a história, eu leio, eu fico chorando, porque eu me coloco no lugar dele, ter nascido cego, meu Deus. Eu nunca vi a cor de nada, nunca vi o sol, nunca vi nada, nem árvore, nem passarinho, nem criança, nem ninguém. Nem sei como é a forma do rosto, do meu rosto. Nem sei como é o cabelo, eu ponho a mão, eu imagino o que é isso, o negócio. Ele começou como uma criança a aprender todas as coisas. Eu fico imaginando que os seus pais começaram a dizer: ah, isso aqui que é madeira, isso é madeira. E o que é fogo? Um negócio quente, é isso aqui. Isso é o fogo. Irmãos, é porque a história não vai contar o detalhe, mas aquele homem, ele deve ter ficado o tempo todo, durante muito tempo, perguntando as coisas, vendo as coisas, perguntando às pessoas. Ele nasceu cego, irmão. Vocês têm ideia? Um cego pode saber a forma de uma coisa? Não. Ele não sabe cor, não sabe, ele pode até cheirar, apalpar, ver. E de repente Jesus o cura, e ele passa a enxergar. Assim é uma vida, irmão, que não entende do que está acontecendo no mundo.
não entendem a sua vida. Eu já encontrei pessoas que ficam se perguntando por que ele está aqui, por que ele nasceu, por que tudo isso. De repente, ele passa a conhecer a palavra de Deus, passa a conhecer Jesus, e sai das trevas, da escuridão da vida, da escuridão espiritual, e passa a conhecer pela palavra de Deus a razão do viver, passa a conhecer os segredos de Deus, o presente da vida eterna, e ele se maravilha. Eu acho que foi isso o meu caso. Com 16 anos, até 16 anos, era cheio de complexo, né? Eu tinha até os 15 anos um problema muito sério, porque depois eu melhorei. As pessoas desde criança ficavam me chateando, dizendo: João, não é seu pai, João, não é seu pai não, e aquela coisa, mas eles falavam isso como se fosse demônio me atacando, e aquilo me deixava muito intrigado, né? Eu fiquei problemático. Um dia eu saí de casa correndo, disse para o meu pai: você não é meu pai, e saí correndo, quer dizer, influenciado pela um time que não vinha de Deus. Talvez Deus permitiu para eu ter um encontro com o Senhor. E depois que eu tive um encontro com o Senhor, essas trevas desapareceram por completo, sem ficar uma sombra de dúvida, porque Jesus é a luz que entrou no meu interior. Como eu rejeitei, irmão, eu rejeitei as vaidades que eu gostava, sem a igreja mandar eu deixar. Como eu rejeitei. Eu, na idade desses meus filhos aí, mais novo um pouco, eu andava com as melhores roupas, eu tinha meu dinheiro, gostava de lutar, como já disse para os irmãos, gostava, era meio encrencado, era meio bravo, violento, e o Senhor tirou, acho que 90%, um pouquinho, mas acho que menos de 10%. Pelo que eu era, o que eu sou hoje, há uma diferença muito grande. Porque a luz entrou e eu sigo a luz, eu sigo essa luz que raiou no fim do túnel, e ela está clareando cada vez, como diz lá em Provérbio, não é? Porque o caminho do justo é como o que, irmãos? É como a luz da aurora. A aurora é o amanhecer, né? Que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. É isso que tem acontecido na minha vida, e eu creio também que na vida dos irmãos, e de todos que ouvem a palavra do Senhor. Glória a Deus. Cada vez que entendemos, cada vez que aprendemos, a luz brilha, você entende melhor, clareia os teus olhos da mente, e você passa a compreender melhor. Então, você não vê mais dificuldade em servir a Deus. Você pensa assim: puxa, que alegria servir a Deus. Mas aquele que não tem o conhecimento, ele diz: puxa, que dificuldade ser crente. Então, quando você conhece a palavra, porque a fé, ela cresce ao conhecer a palavra, pois está escrito que a fé vem pelo ouvir. Esse ouvir aqui é atender, obedecer, aprender. E cada vez que a palavra vai clareando o nosso interior, a nossa mente, ela aceita, o nosso coração também aceita com mais facilidade os mandamentos do Senhor. Obrigado, Senhor. Principalmente quando o amor desta luz de Jesus entra no nosso coração, causa um efeito muito amoroso. Ao invés de sentirmos assim: puxa, eu estou debaixo da doutrina, tem que obedecer a doutrina da igreja. Ao invés de pensar assim, eu penso: Senhor, eu amo o Senhor, eu quero viver a tua palavra. Eu quero que todos saibam que eu torço para Jesus. Glória a Deus. Sabe, passamos a ter essa satisfação, não é? É uma satisfação. Eu não sigo o Senhor obrigado, mas por satisfação. Sabe quando nós sentimos o amor, a luz de Jesus brilhando? E cada vez que o Senhor me revela uma coisa, eu fico mais maravilhado, né? Deus assim conceda aos irmãos, que os irmãos sempre andem nessa luz. Amém. Investigando o viver dos irmãos, se o viver está de acordo com a palavra. Fazendo sempre esse confronto. Será que o meu dia hoje, as palavras que eu falei, o que eu tratei, o que eu prometi, tudo está de acordo com a palavra, ou eu usei de engano, de artifício superficial humano para enganar, de lubriar o meu companheiro? O nosso viver deve ser avaliado, como disse Davi: Senhor, dá-me um coração sábio, para que eu saiba medir os meus dias, contar os meus dias,
perceber os meus dias, analisar os meus dias. Cada dia analisado. Como está escrito, como purificará o jovem o seu caminho? Examinando o seu caminho se está de acordo com a sua palavra. Salmo 119, versículo 29. Então, irmãos, sendo Jesus esta luz, se nós andarmos na luz, não seremos condenados. Vamos estar no dia do juízo, mas não seremos condenados. Porque nós estamos dentro da luz, nós estamos andando na luz. Quem anda nas trevas não enxerga, então faz muita coisa sem enxergar. Cai no abismo, o diabo arma um laço, ele não está vendo, né? Ele vai e mete o pé e vai para o bueiro abaixo. É como andar na enchente, é um perigo andar na enchente, a não ser que você conheça o lugar onde você anda. Porque se a enchente tirar um bueiro, se a tampa de um bueiro no meio do asfalto, você estiver andando, ou no meio de um vilarejo, a água te suga ali, se você meter o pé ali, ela já te puxa mais ainda, né? Então, é muito importante nós termos esse conhecimento. Para nunca sermos enganados com pastores e igrejas que estão aí oferecendo a vida eterna mentirosa, através de um ensinamento e uma doutrina que não prepara, não qualifica a pessoa para a vida eterna. Jesus então exortava as pessoas a crer nele, a acreditar no que ele ensinava, a fim de que eles tivessem a vida eterna. Por exemplo, ele mandava, amar os inimigos, perdoar as pessoas, orar por aqueles que perseguiam eles. Ele ensinava uma coisa que os judeus não aprendiam e não eram ensinados. E muitos achavam isso difícil, porque perdoar o inimigo, aquele que te injuria, não é fácil para muitas pessoas. Mas em Jesus nós conseguimos fazer isso. Por isso que era necessário as pessoas seguir a Ele, para receber dele o Espírito Santo, a influência do céu, para a pessoa poder ter poder de perdoar o inimigo. Porque uma pessoa na carne não consegue perdoar o inimigo. Dá vontade de pegar no pescoço, meter o facão, não é isso? Mas no Espírito Santo dá vontade de orar para aquela pessoa ser salva. Dá vontade de ver aquela pessoa no caminho de Jesus. Isso o Espírito Santo faz dentro de nós. Que Deus assim conceda aos irmãos o Espírito de verdade e a luz de Jesus, para que os irmãos nunca andem na escuridão, sempre com a lanterna bem acesa, enxergando o caminho até chegar no final. Amém, irmãos? Amém. Deus nos abençoe.